bem-vindo ao meu, ao nosso canal, o canal do Grupo de Estudo e Pesquisa em História da Educação Matemática Escolar, o GPMRO. Para não deixar você se esquecer, eu sou o professor Dr. Enoque Reis, líder do grupo e idealizador deste canal. Bom, hoje nós teremos o prazer de receber aqui no canal o professor Dr. Marlos Gomes de Albuquerque. O professor Marlos é formado em matemática, mestre em ciências da computação e doutor em ensino de ciências e matemática. Nós teremos o prazer de ouvir um pouco sobre a sua experiência. E para você ter uma ideia, o professor Marlos entrou na sala de aula como professor pela primeira vez em 1988, ou seja, tem muita experiência na área da educação para compartilhar conosco. Professor Marlos, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso canal. E olha só, o professor Marlos na semana passada fez aniversário, mas quem ganha o presente somos nós, ou seja, o vídeo dele é um presente para nós aqui do canal. Mas antes de passar a palavrinha para o professor Marlos, eu peço para você que você se inscreva no canal. Então, se inscreve aí no canal. Aproveita, toca no sininho para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com os colegas também o nosso canal. E aproveite para deixar um comentário. Diga aí para mim, se você conhece o professor Marlos, da onde que você conhece ele? Se ele já foi seu professor, se você foi numa palestra, de qual disciplina. Então deixa o seu comentário aqui embaixo para nós, para a gente saber e para o professor poder dar uma olhadinha nos comentários. Professor Marlos, é com você. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Eu sou o professor Marlos Gomes de Albuquerque, do Departamento de Matemática e Estatística da UNI, em Ji-Paraná, Rondônia. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre minha área de pesquisa. Foi um convite do professor Enoque da Silva Reis, que coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa em História da Matemática Escolar, GPM, que, dialogando com a gente, então, fez essa proposta. Eu inicio, então, minha conversa trazendo meu entendimento para vocês acerca da educação matemática. Esse campo que tem crescido muito no país, ele é um campo de investigação acadêmica que busca estudar o processo de ensino e aprendizagem de matemática, mas ele vai além da pesquisa, ele é também uma praxis que está em sala de aulas, em todos os níveis de ensino, também com a mesma perspectiva, melhorar essa relação de um ensino e da aprendizagem de matemática. A educação matemática, ela é imensa, ela tem várias áreas de estudo, se subdivide em cada campo. E hoje, nessa nossa fala, eu venho falar para vocês um pouquinho sobre um desses campos que é delimitado por História da Educação Matemática. Entendendo aqui, História da Educação Matemática como aquela que vai estudar no tempo e no espaço essa relação que envolve todo o processo dual, do ensino e aprendizagem de matemática. As pesquisas em História da Educação Matemática, elas bebem fortemente no referencial da história. Então, há muitas pesquisas já específicas do campo da história da educação matemática, mas, assim, as principais referências, elas tratam da questão da pesquisa histórica. Nesse sentido, eu falo para vocês sobre Max Bloch. Max Bloch, junto com Lucien Lefebvre, ele criou a escola de análise. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a escola de análise, pode ler essa obra aqui, que é de Peter Burke. A escola de análise, ela foi fundada em 1929, foi um movimento historiográfico
que revolucionou a história, no sentido de pesquisa e de estudo. Então, Bloch, junto com o seu colega, fundaram esse movimento que ele desencadeou ao longo do tempo 3 gerações. E essas 3 gerações tiveram vários seguidores. Entretanto, o que eu quero falar com vocês aqui de Bloch é dessa bela obra, Apologia da História, ou Ofício do Historiador, que foi uma obra que ele escreveu e trouxe um grande legado para a questão das pesquisas nessa área. E que a gente, no campo da história da educação matemática, utiliza bastante. É uma obra que eu recomendo. Essa obra surgiu a partir de uma pergunta do filho dele. Pai, para que serve história? Ele, então, ficou inquieto com essa pergunta e começou a escrever, tentando justificar isso. Mas os entraves da vida, no decorrer enquanto ele escrevia essa obra, era período de guerra, ele foi preso. E ele terminou de escrever essa obra ainda preso. Aliás, o último capítulo ficou incompleto, né, por conta do seu destino, mas é um grande legado que qualquer historiador do campo da história da educação matemática vai ter muito elemento aqui para suas pesquisas. Então, dessa obra, Apologia da História, o Ofício do Historiador, eu destaquei alguns ensinamentos que Bloch traz para a gente que são muito fortes na pesquisa. Na época que eles criaram esse movimento, tinha um movimento forte chamado de positivismo, que defendia que a história deveria ter como primórdio os documentos oficiais. Então, Bloch vem e já quebra paradigma. Ele diz que tudo é documento. Já pensou, por exemplo, se os desenhos nas cavernas, tudo isso não fossem considerados documentos? Então, é a partir de Bloch que ele fala que tudo é documento, e não apenas os documentos oficiais. Ele inclui também os documentos oficiais, atas, enfim, todos os documentos, mas inclui todo o mais. Então, a frase dele que eu destaquei aqui, onde o homem passou e deixou alguma marca da sua vida e inteligência, aí está a história. Então, onde o homem tocou, deixou a história, deixou sua marca, e tudo isso são vestígios para uma construção histórica, que deve ser considerado como fontes. Aliás, falando em fontes, para esse campo de estudo, a fonte tanto pode ser uma fonte existente como uma fonte criada. Ainda nesse sentido, Bloch, defendendo a ideia de que tudo é documento, ele afirma que a diversidade de testemunhos históricos é quase infinita. Então, as fontes no campo historiográfico devem considerar tudo. Ele destaca, por exemplo, os depoimentos orais, as entrevistas, devem também ser considerados. Para Bloch, o objeto da história é o homem, ou melhor, ele diz os homens no tempo. Então, nessa variável do homem no tempo, vai se desenvolver, então, a história. É esse o principal objeto da história. É o objeto da história destacado por Bloch. O tempo, o recorte temporal da história, de acordo com os estudos de Bloch defende, é dado pela própria história. É a própria história que vai definir esses recortes temporais. Então, Bloch traz uma frase que diz o seguinte: é a esses próprios fenômenos que convém solicitar seus próprios períodos. Então, numa pesquisa historiográfica, a recomendação que ele traz aqui, para você fazer um recorte temporal, buscar pontos de inflexão que
possibilite marcar uma data inicial e um outro a data final para que você estude esse período. Ele destaca também que não necessariamente o menor recorte é o melhor, mas centrar nesses elementos foram marcos históricos, ponto de inflexão para você justificar o seu recorte temporal. Bloch refuta a concepção de resgatar a história. Não existe o resgate da história. Nessa visão historiográfica, os fatos ocorreram, eles estão lá. A história não é um elemento físico. Então, não tem como fazer um resgate de algo que ainda não foi escrito. Aí vem o termo de construção histórica. Então, por meio de pesquisa, de estudo, usando determinado método, vai se construir essa história. Então, ele diz o seguinte, que a principal possibilidade da história não é resgatar o passado, mas compreender o presente pelo passado e, correlativamente, compreender o passado pelo presente. Porque um dado profissional, conhecendo bem como se deu a sua carreira na perspectiva histórica, certamente ele terá condições de melhor atuação e exercer seu ofício na atualidade. Nesse sentido, Bloch ainda acrescenta o seguinte, que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Então, para aqueles que são ascéticos à história, ele vem com esse termo, que incompreensão do presente nasce fatalmente de ignorar o passado. Então, é nesse sentido que ele diz que não vamos resgatar o passado, mas se compreender o passado, olhar o passado para compreender melhor o tempo presente. Outro destaque que eu tiro aqui para vocês é no sentido de que a história não é linear. Ela não se constituiu, dado uma causa, gera tal efeito, mas não. Um determinado acontecimento, de acordo com o Bloch, ele pode ter sido desencadeado por muitas e muitas circunstâncias que o antecederam, e não a última circunstância que levou ao fato. Bloch diz o seguinte com relação a esse respeito. A realidade nos apresenta uma quantidade quase infinita de linhas de força, todas elas convergindo para o mesmo fenômeno, que foi aquele que aconteceu no momento. Então, não existe um movimento linear nessa história. Então, a ideia de causas e efeito, nesse sentido, ela pode ser pensada mais que existiram muitas causas, mas não necessariamente uma relação de um para um. Em geral, quando realizamos nossa pesquisa, que a gente percebe lá no tempo e objetos pesquisados, que houve um conflito em dado ano, em determinado tempo, a gente não tem muita atenção, e Bloch não chama a atenção disso. Que esses elementos conflituosos, que ele chama de rasgos, eles devem ter uma atenção especial nessa questão da pesquisa historiográfica, nessa vertente. Bloch diz o seguinte, são revoluções que forçam as portas dos armários de ferro e obrigam os ministros à fuga, antes que tenham achado tempo para queimar suas notas secretas. Por fim, convido você, leitor, a adentrar na internet e buscar as várias obras escritas por Bloch, Marc Bloch, esse revolucionário da história, que pelo seu escrito, esse legado aqui, ele conseguiu mudar o rumo da história, da pesquisa historiográfica no Brasil. Então, fica esse convite que ele foi o fundador da Escola de Análise, que foi esse movimento muito importante para o campo da história, e para a gente que pretende pesquisar dentro da história da educação matemática, tem aqui boas obras. Agradeço a todos o convite, e quaisquer contatos, é só nos procurar pelo Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji, Paraná. Obrigado a todos, obrigado ao professor Enoque pelo convite.